Livro de Lucas, capítulo 4. Nós vamos pregar hoje a respeito. Eu preguei essa mensagem ontem, mas foi no outro TikTok. A tentação de Jesus Cristo. Eu já peguei essa mensagem umas 4 vezes, eu acho. Mas todas as vezes o Senhor fala diferente. A tentação de Jesus Cristo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. A palavra do Senhor diz que, no livro de Lucas, capítulo 4, diz sobre a tentação de Jesus. E diz o texto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ele tinha voltado do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus até o deserto. E para que Jesus foi até o deserto? Jesus foi para o deserto para ali consagrar ainda mais a sua vida. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E para que o Filho de Deus, ele sendo Deus em sua totalidade, ele se separou ali no deserto por 40 dias, orando e jejuando. Ele tinha essa necessidade? Não tinha. Mas o Senhor, ele, para deixar isso como exemplo para nós, que todo aquele que está na presença de Deus, que adora a Deus, que serve a Deus, ele tem que aprender a guerrear espiritualmente. Ele tem que aprender a orar, ele tem que aprender a consagrar, ele tem que aprender a jejuar. E o próprio Jesus ali foi um exemplo para todos, para os discípulos e para todos e para nós nos dias de hoje, que nós temos que aprender a guerrear espiritualmente. O que é isso, aprender a guerrear espiritualmente? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do inferno. Ou seja, a nossa luta, ela não é contra a carne. O que é isso? A nossa luta não é contra o nosso pai, a nossa luta não é contra o nosso filho, contra o nosso marido, não. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é contra a carne e contra as potestades do inferno. Ou seja, a nossa luta, ela não é nem contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados. O que é isso? Os principados são as potestades. Os principados são os anjos caídos. Quando Deus lançou Lúcifer da terra abaixo, o Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. O que é isso? Lúcifer era tão sargaz, tão cheio de malícia na voz, era tão astuto, tão perigoso, tão maligno, que ele convenceu, olha só, ele convenceu a terça parte dos anjos de Deus ao seguir. Ele convenceu a terça parte dos anjos de Deus a pecar contra Deus, a cair contra Deus. Olha, se ele conseguiu, com sua astúcia, com as suas falácias, suas mentiras, enganar os próprios anjos de Deus, imagina aí você, comedor de arroz e feijão, pecador, errado, cheio de defeitos, imagine nós. Por isso que eu quero te trazer nesta noite que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então nós temos que aprender desde cedo. Aceitou a Cristo, se entregou sua vida a Cristo, agora sim, nós somos uma nova criatura, nós iremos ter um novo estilo de vida, nós iremos falar diferente, claro que é tudo passo a passo, nós iremos ter uma vida diferente, mas para que nós venhamos manter essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Espírito Santo, é preciso seguir as hierarquias eclesiásticas. Nós precisamos adorar a Deus, estar no templo adorando, servindo a Deus em adoração, ouvindo a sua palavra, guardando a palavra do Senhor, obedecendo e praticando. Então, ouvir, obedecer e praticar. Ouvir, obedecer e praticar a palavra. Ou seja,
Não é só ouvir, você tem que ouvir, obedecer o que está ouvindo e praticar, porque a nossa vida cristã, ela é contínua, ela é todos os dias como posso dizer, todos os dias uma peleja, todos os dias nós estamos alcançando a salvação cotidiana, ou seja, mas nós fomos salvos? Sim, nós alcançamos a salvação em Cristo mediante quando nós aceitamos a Cristo, mas nós temos que manter a nossa vida com Cristo para que nós continuamos salvos, para que nós continuamos na presença do Senhor. E então, para nós continuarmos, nós temos que aprender a guerrear espiritualmente. Como assim? Como que eu vou fazer? É você estar sempre nos cultos, é você obedecer, ouvir e obedecer, é você praticar a palavra, é você começar a consagrar a sua vida em jejuns, é você descer na oração e é você se alimentar da palavra. Como que nós nos alimentamos? Mas eu não tenho paciência de ler. Mas eu não sei ler. Mas eu vou ler a palavra de Deus, me dá sono. Deixa eu te falar, hoje em dia, com a IA, né, que é a inteligência artificial, ela tem toda a Bíblia falada, ou seja, você vai ouvir. Não sei ler, tenho preguiça de ler, dá sono, mas ouvir você consegue. Não quero ler, então põe lá, Bíblia falada, Novo Testamento falado, vai aparecer todo o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia completa, e você vai ouvindo as mensagens. Gente, hoje em dia as coisas estão tão, digamos assim, devido a tudo, a tecnologia, a ciência, que avançou em toda a terra, a tecnologia, hoje, você só não se torna informado se não quiser. Você só não passa a ser uma pessoa mais entendida se não quiser. Eu não quero ler, então tem lá quem lê para você. Tem um vídeo lá que está explicando tudo e você está ouvindo. Então, ou seja, você tem que ter esse hábito de buscar a presença do Senhor, buscar a face do Altíssimo, buscar a face do Senhor, buscar o poder de Deus. E é isso que Jesus nos ensinou quando ele foi levado para o deserto, pelo Espírito para o deserto, e ali ele jejuou 40 dias e 40 noites ele passou ali. O que ele quis fazer com isso? Ele quis nos ensinar que esse é o caminho, esse é o passo, essa é a forma que nós temos que seguir, porque buscando o Senhor em consagração, mas eu não dou conta de jejuar 40 dias, certamente não. O Senhor, ele conseguiu ali porque ele era o próprio Deus em sua totalidade. Mas comece a buscar a presença do Senhor. Comece a jejuar 6 horas pela manhã. Acordou de manhã das 7 ao meio-dia, tranquilo. Se você não conseguir passar um dia, ou meio período em consagração a Deus, aí tá ruim mesmo. Tem que buscar a face do Eterno. Então, o Senhor, Jesus, nos ensina a buscar a presença do Altíssimo, do Deus poderoso. Ele precisava disso porque ele era o próprio Deus em sua totalidade. Mas mesmo assim, ele queria estar em plena comunhão com seu Pai, mesmo ele sendo Deus em sua totalidade. A palavra do Senhor disse lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se fazendo homem. Ou seja, antes ele aniquilou a si mesmo. Ele deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade para se transfigurar em um homem, para se tornar carne, para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui, eu pregando e você me ouvindo, ou vice-versa, porque eu sei que também aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus, certamente, que também levam a palavra do Senhor aqui na minha live. Então eu entendo que nós temos que nos dispor mais, porque eu vou falar a verdade para você, não adianta jejuar se não vigiar. Eu sou prova disso. Não adianta nós jejuar se a gente não vigiar. Orai, jejuai e vigiai. Primeiramente, vigiai, está escrito, vigiai, orai e jejuai. Por quê? Primeiramente, vigiar. Não adianta nós orarmos, descer na oração por dias, consagrarmos a nossa vida em jejum todos os dias se a gente não vigiar. Porque se a gente não vigiar, mesmo você estando orando, mesmo você estando jejuando, você cai. Cai, mas cai bonito.
sem, quando você vê, você já está fazendo coisa errada. Quando você mesmo vê, você já caiu. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, o que o próprio Jesus quis nos ensinar, deu como exemplo? Vigiai, orai e jejuai, para que não entreis em tentação. E o entrar em tentação, ele aparece, do nada você é tentado. Nós somos tentados todos os dias a cair. Não é porque é pastor, não é porque é missionário, não é porque faz e acontece, não é porque é cantor tal, não é porque é isso, não é porque é padre, não é porque... Não, se não vigiar, cai. Como se tem, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. O diabo, ele envia laços e pratos todos os dias na nossa vida. Então, se nós não tivermos uma vida de vigilância, por isso que é muito usado no meio evangélico, fala, vigia crente, vigia irmão, vigia não sei o que. Vigiar. Essa é a nossa regra de fé, primeiramente vigiar, orar e consagrar a nossa vida. Porque não adianta nós descermos na madrugada e no dia seguinte a gente não vigiar, a oração ficou em vão. Em vão, o jejum ficou em vão. Então nós temos que buscar primeiramente isto. E diz o texto que Jesus foi levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Quando Jesus estava ali numa situação já um pouco fraco na carne, no sentido de estar com fome, né? Quando ele passou ali os 40 dias, ele já sentiu fome. Ou seja, nesse período ele foi fortalecido. Mas quando já estava para ele finalizar o jejum ali, a consagração, ele já estava fraco, ele sentiu fome. E foi aí que o diabo o tentou. Diz o texto que Jesus foi tentado pelo diabo. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma e terminado eles, finalmente teve fome. Ele não comeu e não bebeu. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Se tu és. Olha o diabo tentando o Salvador, tentando fazer com que o próprio Jesus ali entrasse em contradição devido ele estar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. A sua carne estava fraca, mas o espírito estava fortalecido em Deus. O seu físico estava fraco, mas o seu espírito não. Então o diabo ali tentou enganar a Deus, tentou usar essa palavra, se tu és. Achando ele que iria levar Jesus a entrar em contradição. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que ele tentou Jesus com pão? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Porque 40 dias sem beber e sem comer, sem beber água e sem comer, ele estava com fome, ele estava fraco. Então o diabo tentou Jesus na comida. Se tu és o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E ali o Jesus disse ao diabo. Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Então o Senhor Jesus respondeu ele dentro da palavra do seu Pai. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele quis dizer o quê? Que o homem, ele nem só de pão ele viverá. Ou seja, de fato, nós não vivemos de comida e nem bebida. Aquele que vive comendo e bebendo e não eleva o seu nível espiritual em Deus, ele é um fracassado. Ele está dotado a fracassar. Que só fica comendo e bebendo. Quem come demais pecado de glutonaria, pecado. Nós temos que comer mediante aquilo que o nosso corpo suporta, nosso estômago suporta. Mas tem pessoas que comem
exageradamente. Já viu que as pessoas que fazem, aqui não, acho que no Brasil não tem, mas acho que nos Estados Unidos e outros países tem, que eles fazem aqueles campeonatos maratonas de quem come mais não sei quantos sanduíches, quem come mais não sei o que, melancia. Acho que melancia, acho que tem aqui no Brasil. Tem condição? A pessoa se infarta quase, tanto comer, para ganhar um campeonato, e ali pode até levar, dar até um infarto, uma parada cardíaca, comendo. Pecado que é da glutona, pecado da gula, né? Então, ou seja, então o Senhor Jesus quis dizer o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da nossa boca, ou seja, de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque eu paro aqui agora para explicar isso para vocês. O nosso corpo, ele é dotado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O Senhor assim nos fez. Não estou nem falando que corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor diz que o espírito, que espírito é esse? O espírito de vida. A palavra do Senhor diz que quando nós morrermos, o espírito de vida vai voltar para o Deus. Volta-se para Deus, o espírito de vida. Agora, o nosso corpo, ele veio do pó e do pó ele vai retornar. O nosso corpo vai retornar para a terra, para o pó. Porque nós somos pó, nós somos barro. Isso aqui é carne, isso aqui apodrece, isso aqui não vale nada. Isso aqui é cheio de bicho. Se nós morremos aqui tem um verme que está dentro de nós. Quando nós morremos, esse verme ele sai. Ele começa a querer nos consumir. Até então ele permanece como se ele tivesse morto aqui dentro, mas ele está vivo. É só a gente morrer que ele vem para comer, começa a nos comer ali por dentro. Ou seja, nós não valemos nada. Se alguém se vangloria porque alguma coisa, pode se vangloriar que seja no dinheiro, porque em questão de seres humanos, de carne, nós não valemos nada. Então diz o texto que nosso corpo é dotado de corpo, alma e espírito. Nosso espírito volta para Deus, nosso corpo ele retornará para o pó da terra e a nossa alma, essa sim, a nossa alma, essa nós teremos que prestar contas dela diante de Deus. Nós vamos ter que prestar contas. Prestar conta por quê? Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, direito de escolha. Porém, nós temos que escolher o certo. Nós temos que escolher em prosseguir, em servir a Deus. Porque se nós escolhermos o mundo e as suas concupiscências e os seus pecados, os seus deleites, a sua carnalidade, o seu mundanismo, as coisas podres que tem no mundo, nós iremos perecer. A nossa alma um dia terá que prestar conta diante do trono branco do Senhor. Então todo aquele que não confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, ele está já condenado, porque aquele que não aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, ele não tem parte com Deus, ele não verá a Deus, ele não entrará no céu. Não adianta você reclamar, questionar, xingar, brigar, problema seu. Estou pregando a palavra do Senhor, quer queira você ou não, quer queira ouvir ou não queira ouvir, porque são casas rebeldes. Então eu estou falando que aquele que não aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida não terá parte no reino de Deus. Não irá subir naquele grande dia. Diz o texto que a nossa alma, nós vamos ter que prestar contas diante de Deus de tudo que nós fizemos de bom e de ruim aqui na face da terra. Quem matou, não se arrependeu, não aceitou a Cristo e não se arrependeu do seu pecado, ai dele. Ai dele. Aquele que viveu na prática do pecado, o homem casado, que vivia traindo a sua esposa, se ele não se converter a Cristo, se não se arrepender dos seus maus caminhos e não se arrepender dos seus pecados, ai dele.
Todo aquele que vive na prática do pecado, bebendo, prostituindo, nas drogas, mentindo, adorando imagens, adorando a deuses pagãos, vivendo nos atos pecaminosos do mundo, se não se converter a Cristo, não terá parte com o Senhor. Se não se converter a Cristo, se não se arrepender dos seus pecados, eu sinto muito em te dizer, é o fim para você. Céu ou inferno, morte ou vida, o que você quer? Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, o que você quer? Então o Senhor, o próprio Deus nos deu o direito de escolha, olha só. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, o que você quer? A maldição acompanhará você dessa forma, a bênção irá te acompanhar dessa forma, o que você quer? Então todo aquele que se esquece de Deus, todo aquele que vive para o mundo, vive para os seus próprios deleites, vive para os seus próprios pecados carnais, vive na prática do pecado, vive matando ou vive fazendo coisas erradas, todo aquele que pecar, que tocar numa criança para fazer mal a ela, se não se converter a Cristo, já está condenado. Se não se arrepender, se não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e se arrepender de todo o seu pecado e andar com Cristo em santidade, eu te digo que não tem salvação para você. Mas todo aquele que se confessar diante do Senhor, que se derramar o seu coração, sabendo ele que ele é pecador, que ele é falho, que ele precisa de perdão, que ele precisa salvar pela sua alma, que ele precisa buscar salvação em Deus, em Cristo, esse que se arrepende, esse que se volta para o Senhor e não pratica mais as coisas que ele praticava e se voltou para Cristo, aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse se alcançará galardão. Esse se alcançará o perdão de Deus. A palavra é dura, mas é essa que você vai ouvir. Porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Quer ouça ou deixa de ouvir. Quer aceite ela ou não. Porque são casas rebeldes, assim diz o Senhor. Então nós estamos aqui para anunciar Cristo. Nós estamos aqui, nós não fomos escolhidos pelo Senhor. E quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós passamos por tanta prova, tanta dor, tanto sofrimento, para que nós chegássemos até aqui, sentasse, ou que estivesse no púlpito, ou na rua, onde quer que nós venhamos estar, nós temos que anunciar essa palavra, no tempo e fora do tempo. Nós temos que anunciar Cristo. Foi para isso que o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele não morreu ali para se exibir, não. Ele morreu para salvar a humanidade, porque a humanidade estava condenada. Estava todos condenados. Mas quando Jesus morreu, pagou aquele alto preço de sofrimento, de cruz, de sangue ali na cruz do Calvário, todos nós tivemos direito de salvação. Ele morreu por toda a humanidade, mas ele também nos deixou livre-arbítrio. Eis que eu fiz esse sacrifício para te salvar, porque eu te amo, porque eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida. Eu te amo eu te amo porque tu és meu. Mas ele também deixou o livre-arbítrio. Ele não é invasivo como o diabo é. O diabo chega na vida de todos sem pedir licença. Ele veio para matar e roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Então nós que estamos aqui para anunciar Cristo. Ah, irmão, eu quero ouvir uma palavra light. Então não é aqui que você vai ouvir, não. Ah, eu quero ouvir uma palavra que vem de contra o que eu quero. Então vai buscar um livro qualquer de massagear o seu ego, porque a palavra de Deus não ficou para ser massagear ego de ninguém. Ela ficou para curar almas, curar vidas. E como que as vidas vão ser curadas, vão ser libertas? Pelo poder dessa palavra. Essa palavra cura, liberta, santifica, batiza e leva para o céu. Essa é a finalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra cura e liberta. Essa palavra leva o homem, exorta e corrige, mas o Senhor também ama.
Porque nós estamos aqui para anunciar salvação. Eu não estou aqui para pregar prosperidade para você. Não, jamais. Eu não estou aqui para pregar cura para você. Posso sim ministrar palavra de cura, porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Prioridade, salvação. Jesus deixou a sua palavra como prioridade, porque essa palavra vai salvar e libertar vidas. Então, a prioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é salvação. Salvação como prioridade. Então, eu não estou aqui para apontar o seu pecado, estou aqui para te curar. Estou aqui para dizer para você que se você se manter nessa vida pecaminosa, errante, fazendo tudo que não presta, fazendo tudo que não agrada a Deus, eu estou te dizendo que é preciso se converter. Eu estou te dizendo que é preciso se arrepender dos seus maus caminhos, do seu pecado e se voltar para Cristo. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele é bom, mas ele é juiz. Deus, ele é fiel em todo tempo, mas ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aleluias. Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais coisas que nós sequer imaginamos. Mas ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ah, mas significa, então quer dizer que eu tô aqui no mundo, eu não sou abençoado? Não. O que você recebe é ilusão mundana. Embora, eu sei que embora a palavra do Senhor diz que o sol nasceu para todos. O sol nasceu para o ímpio e o sol nasceu para o justo. O sol nasceu para aquele que serve a Deus e o sol nasceu para aquele que não serve a Deus. A diferença, meu querido, é como passar pelo vale. O ímpio sofre, o justo sofre. O ímpio passa a luta, o justo também passa a luta. Mas eu quero te dizer, meu amado, a diferença é como passar pelo vale, é como passar pela prova, é como passar pelo deserto. O ímpio, aquele que vive na prática do pecado, fazendo coisas que entristecem a Deus, matando, roubando, prostituindo, mentindo, adorando ídolos, prostrando-se diante de imagens, até mesmo fabricando imagens, fazendo coisas abomináveis. O ímpio passa a luta sozinho. Sozinho. Mas aquele que conhece a Deus e teme a Deus e vive em santidade com Deus, ele pode passar a luta que for, a prova que for, a dor que for, o Senhor está ali com ele em todo o tempo, consolando, fortalecendo, sustentando e dando livramento. Arabaço decai. Eu quero te dizer, meu amado, que o Senhor, ele é bom em todo tempo. Mas ele é justiça. Nós vemos aí o quanto nos últimos tempos o mundo tem andado errante. O mundo tem andado de uma forma, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Por que o mundo jaz do maligno? Porque o mundo já está nas mãos do diabo. As pessoas que vivem na prática do pecado já estão na mão dele, já está sobre a mão do diabo. Mas eu quero te dizer que aquele que se volta para Cristo, aquele que confessa o seu pecado diante de Deus e quer mudança, quer mudar de vida, o Senhor guarda e o abençoa. Meus amados, vai entrando, curtindo e compartilhando. Ninguém está compartilhando na live, eu só estou vendo uma pessoa, estou pregando só para uma pessoa. Então, eu quero te dizer que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele é bom, mas ele é justiça. Então, diz o texto aqui que o diabo continuou tentando Jesus ali no monte, quando Jesus foi levado pelo Espírito para consagrar sua vida, para estar 40 dias e 40 noites orando ao seu Pai, a Deus. Diz o texto que o diabo mais uma vez ali levando
a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos da terra, do mundo. Olha a impetulância do diabo. Olha tanto que ele é sem temor de Deus, querendo enganar o próprio Deus em sua totalidade, querendo enganar o Criador, querendo levar o próprio Deus para ver ali os reinos da terra, não sabendo ele que todos os reinos da terra, tudo que existe e tudo que foi feito, foi o próprio Deus que o fez. Lá em Gênesis diz que no princípio era o verbo, e o verbo, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ou seja, ele sabia que quem criou todas as coisas que existiam, o mundo, tudo que existe, o planeta Terra, todos os minerais, os vegetais, todas as árvores frutíferas, tudo que existe, os animais, sol, lua, estrela, planeta, tudo foi o Senhor Deus que fez. E ali ele tentou Deus, enganando Deus, tentando enganar Deus. Olha, estou te levantando aqui para você ver tudo que existe, todos os reinos do mundo. Eu te dou, se tão somente me prostrares e adorares. Olha só, achando ele que o nosso Senhor e Salvador iria se prostrar diante dele. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás e somente a Ele adorarás. Porque o único que é digno de adoração, o único que é digno de honra e de glória, somente é o nosso Deus. Primeiro mandamento que o Senhor nos deu foi: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e somente a Ele servirás. Então o primeiro mandamento é o quê? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Aquele que ama o seu marido mais do que a Deus já está em pecado. O homem que ama a sua mulher mais do que a Deus já está em pecado. A mulher que ama mais os seus filhos mais do que a Deus está em pecado. O filho que ama mais o seu pai mais do que a Deus está em pecado. A filha que ama mais a sua mãe mais do que a Deus está em pecado. Ou seja, amarás a Deus acima de todas as coisas. E somente a Ele servirás. Somente ao Senhor servirás. Aquele que ama o ser humano, os seus bens financeiros mais do que a Deus, está em pecado. E assim o diabo tentou o Salvador, achando que ele iria se prostrar diante dele. Olha só a criatura, achando que o Criador iria se prostrar diante dele. Então somente o Senhor disse: vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. E ele continuou com a sua astúcia. Levou também Jesus e pôs Jesus no penáculo do templo. Onde é isso? Ele levou Jesus no penáculo de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Colocou Jesus ali no alto ali do penáculo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha que impetulância. Se tu és, tentando Jesus novamente, tentando fazer com que Jesus entrasse em contradição, mas ele sendo Deus, ele jamais entraria em contradição. Ele sendo Deus, ele jamais, tentando colocar dúvida no coração do nosso Senhor e Salvador. Se tu és o Filho de Deus, é claro que ele era o Filho de Deus, e ele não era só o Filho de Deus, como era Deus em sua totalidade. Porque Deus, ele faz parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três é um só. Os três é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três é um só. E ali
ele tentou Jesus novamente, levando Jesus ao penáculo ali do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha, tentando fazer com que Jesus cometesse suicídio. Falando que se ele lançasse daquela altura para baixo, e aí tentando também confundir, ele citou ali o Salmo 91, o diabo citou o Salmo 91. Eu quero te dizer, meu querido, que o diabo crê que estremece, mas ele não obedece. O diabo conhece a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mais do que qualquer pastor, mais do que qualquer missionário, mais do que qualquer ser humano terreno. Ele conhece tudo. Deixa eu bloquear esse filho do diabo bem aqui. Tem um filho do diabo entrou aqui para atrapalhar a live. Então diz o texto que Jesus, ele era Deus em sua totalidade. Então o diabo quis fazer com que ele se lançasse, se jogasse. E ele citou o Salmo 91 dizendo: está escrito que não tropeçarás o teu pé em pedra alguma. Ainda distorceu. Porque o Salmo 91, essa passagem que eu quero ler com vocês, essa passagem que o diabo distorceu ela, eu quero te dizer, meu amado, não brinque com Satanás, porque ele sabe agir. Deixa eu ver aqui onde que está o versículo aqui. Ele distorceu, acho que versículo 11. Olha o que ele disse. As palavras do diabo. Porque está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Ele distorceu esse versículo. O versículo correto é: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele distorce, sabe que ficou contrário, ficou distorcido o versículo lá, ficou totalmente fora, sem nexo. Quem é espiritual e tem a mente inteligente entenderá. Então ele disse assim: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde. E o texto original verdadeiro em Salmo 91 dizendo: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele falou mais: que te sustenha nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. E o correto é: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Então o diabo distorceu o Salmo 91 para tentar confundir a mente do Salvador, que ele pensou: ele está com fome, ele está com sede, tem 40 dias que ele está aqui sozinho, isolado no meio desse mato aqui, nesse deserto, sozinho. Então eu vou distorcer a palavra, eu vou tentar enganar ele aqui. Mas o Senhor o repreendeu e disse: vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. E nessa passagem que Jesus continuou respondendo: dito está, Jesus agora, as palavras do nosso Salvador, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque aquele que tenta a Deus, ele está derrotado pelo sangue de Jesus. O diabo tentou a Deus. Então o Senhor repreendeu ele dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, que não tinha mais argumento, ele saiu de fininda no ré. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, ele saiu, porque ele estava derrotado, ele foi expulso. Vai-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E diz a palavra que pós o diabo se retirar, os anjos do céu veio até Jesus e o serviu. Se prostrou em adoração ao único que é digno de toda honra, de toda glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. E ali os anjos do céu desceu na mesma hora e o adorou e o serviu. E Jesus, descendo ali do monte, ele teve fome, ele já foi logo ali
se alimentar, ele desceu, voltou ali para onde estavam os demais discípulos, e ali ele foi se alimentar, foi fortalecer ali as suas forças físicas. A espiritual estava bem além de tudo, mas o físico dele estava frágil, porque 40 dias sem comer e sem beber. Então, pelo poder do Espírito, então ele ao que ele desceu ali do monte, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele não era Deus, ele já não estava com o Espírito, ele já estava, mas ele se fortaleceu ainda mais. Então, diz o texto aqui no versículo 14, então, pelo poder de Deus, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em redor. Ou seja, ele se fortaleceu do Espírito Santo, porque ele estava se preparando, porque aguardava ele muitas obras para serem realizadas. Muitas almas estavam esperando a sua pregação. Muitas vidas estavam esperando serem curados pelo seu poder. Muitas vidas estavam esperando Jesus. Muitas vidas estavam esperando o que ele tinha para oferecer, que era a sua presença, que era a salvação, que era o poder de Deus. Então ali Jesus desceu, cheio do poder de Deus, voltou para a Galileia e a sua fama ocorreu. Então a fama de Jesus começou a circular todas as províncias, todas as terras em redor. E ensinava, Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava por todos e por todos era louvado. Ele ensinava nas ruas, nas praças, na sinagoga, na beira do mar. Ele ensinava no meio das estradas, no caminho. Ele ensinava em todo lugar. E por todos ele era louvado, adorado. E chegando Jesus a Nazaré, aqui eu paro para explicar que o nome Jesus Cristo de Nazaré, por que chamava Jesus Cristo de Nazaré? Jesus foi o nome que o seu pai, o próprio Deus, o escolheu para ele, que significa o Salvador. Cristo, que ele era o próprio Deus em sua totalidade. E Nazaré, porque ele viveu na cidade de Nazaré. Ele era Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Porque era da cidade de Nazaré. Existia essa cidade e Jesus era de lá. E diz o texto que, chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus foi criado em Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Levantou-se para ler o quê? O Corá, né? O livro, a sua palavra, que é o Corá, que é o Corã, né? Corá, que é aquela palavra do Velho Testamento. Ele levantou para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, essa profecia estava lá no livro de Isaías. Ou seja, essa profecia levou-se mais de 1000 anos para se cumprir, e agora estava se cumprindo. No presente momento, o próprio Cristo estava lendo a sua própria palavra, estava lendo a profecia que foi profetizado nos tempos do profeta Isaías. E o Senhor Jesus disse: eis que hoje cumpriu esta palavra. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de quem? O Espírito Santo. E quem é essa pessoa que está lendo? O próprio Salvador. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. E diz o texto que, cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, ao sacerdote. Assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam nele.
Por quê? Ele era o próprio Deus. Então a presença do glorioso Deus não tinha como quem não olhar para ele. Não tinha como não olhar para ele. Porque a presença dele comovia os corações, enchia os olhos das pessoas de lágrimas. A presença do Senhor Jesus, ela nos constrange. A presença do Senhor Jesus nos faz alegrar a alma. A presença do Senhor Jesus nos faz triunfar. Então todos ali, após ele ler o livro, entregar o livro, ler essa passagem, todos ficaram fitos os olhos em cima dele, porque ele é o próprio Deus em sua totalidade. Não tinha como não olhar para ele, não tinha como não ficar olhando para ele sem piscar, porque ele era tremendo, ele era o próprio Deus. Que coisa linda. Então diz o texto que, cerrando o livro, tornou a dar-lhe ao ministro, assentou-se na sinagoga ali, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer, foi-lhe dada a oportunidade, então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia. Aí teve sempre tem uns atribulentos, né? E outros diziam: não é este o filho de José? Por que que os outros, uns maravilhados, e os outros falaram: não é esse o filho de José? Porque Jesus, ele era de Nazaré. E aí ele quis dizer o seguinte, o outro lá: não é esse filho de José? Aí então Jesus respondeu e disse: sem dúvida me diria este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. O que quis dizer com isso? Ele quis dizer que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele quis dizer que, como falar para o médico, para ele mesmo se curar da sua doença? Não tem como. Ele quis dizer que o profeta não tinha honra na sua própria pátria. Então o Senhor Jesus se retirou dali e continuou na sua jornada, anunciando a sua santa palavra. Mas antes ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitos viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, quando a chuva, do céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Então foi a única viúva que foi visitada, o Senhor Jesus pregando, a única viúva que foi visitada foi a viúva de Sarepta. Por quê? Sendo que em Israel existia várias viúvas, e ali a terra toda estava, o país todo estava perecendo de fome. E por que só a viúva que foi visitada? Porque foi para que o nome do Senhor fosse exaltado, e para que aquela mulher pudesse receber, porque o Senhor viu o coração daquela mulher, que ela precisava daquele socorro. E diz o texto que nenhuma delas foi enviada, somente Elias, sendo a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E diz o texto também porque que somente Naamã foi curado da sua lepra. Porque olha que em todo Israel tinha diversas pessoas com lepra, mas somente Naamã recebeu a cura da lepra naquela época, nos dias do profeta Eliseu. Para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que essa palavra, qual Jesus estava ali, se cumprisse, para que quando ele fosse anunciar, todos entendessem que foi o próprio Senhor Jesus que operou lá no passado, lá no Velho Testamento. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, igreja. Esse Jesus, ele é o mesmo. Isso que Jesus quis dizer: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o último, eu sou o derradeiro. Eu sou Deus, eu não mudo. Eu sou Deus do passado, eu sou Deus do presente, eu sou Deus do futuro, e eu não mudo. O que o Senhor Jesus quis dizer? A sua palavra é uma só. Que seja, tanto é que ele nos ensina que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Que o nosso falar venha a ser segundo o falar de Deus. Que o nosso falar venha a ser sim, sim, não, não.
Que haja verdade nos nossos lábios. Se porventura nós estamos mentindo, que o Senhor venha nos perdoar, que nós nos humilhamos. E eu quero nessa noite pedir perdão para o Senhor, porque nós somos falhos em todo o tempo. Nós pecamos nos pensamentos, na fala, nas atitudes, nós somos pecadores. Todos os dias nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor e pedir perdão a Ele das nossas falhas. Nós pecamos todos os dias, o tempo todo. Se nós não vigiarmos com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, com a nossa boca, com o que falamos, onde nós colocamos a nossa mão, se nós não vigiarmos, nós estamos dotados em fracassar todos os dias. E é isso que o Senhor Jesus explicou ali para todos ali na sinagoga. E diz o texto que, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha só. Os mesmos que estavam na sinagoga, que olharam para Jesus, fitando os olhos nele, uns admirando e outros condenando. E no versículo 28, que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e todos. Na mesma hora que o povo estava alegre, feliz, ele já começou a ficar irado, ou seja, o demônio já começou a lhe causar confusão, querendo fazer que o povo já odiasse o próprio Jesus. A mesma multidão que estava ao seu redor, que a fama de Jesus estava correndo em todas as cidades. A mesma multidão que estava seguindo ele, na mesma hora que estava amando, já estava odiando. O povo não tinha estabilidade. O povo, ele servia a Deus de balde, ou seja, eles da mesma hora que estava adorando, já não tinha sustentabilidade, não tinha fé, não tinha vida, não tinha renúncia, não tinha libertação. Jesus não quer que você seja uma pessoa atribulada. Deus quer que você seja um crente fiel. Deus quer que você seja um homem reto. Deus quer que você seja um homem correto, uma mulher correta. Jesus quer que você tenha estabilidade nele, se fortaleça nessa palavra, se fortaleça em Cristo Jesus. E levantando-se, o expulsaram, olha só, depois o expulsou. E levantando o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali precipitar. Ou seja, levaram Jesus ao cume no monte, expulsou Jesus e levando Jesus ao cume para empurrar Jesus do precipício. Olha só a falsidade da multidão, quer dizer, cuidado com a multidão. Cuidado com os elogios. Cuidado com as mãos que te aplaudem. Cuidado com aquele que bate nas suas costas. Cuidado com aquele que te elogia. Cuidado com os elogios. Cuidado com aquele que está falando que você é uma pessoa que gosta de você, que você é isso, que você é demais. Cuidado com os elogios. Toda pessoa que te elogia demais, que vive rindo, que fala demais, que não tem sustentabilidade, que fica o tempo todo no seu pé, vigia com esse tipo de pessoas e põe para correr, põe para sair da sua vida, que são as pessoas mais falsas que existem. E diz o texto que: e ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ou seja, a ira do povo fez com que Jesus saísse de fininho. O próprio Deus saiu, digamos assim, de fininho, se retirou deles. Foi para outro lugar. E diz o texto que ele seguiu o caminho. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava, ali a outra multidão, e admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus pregava com ousadia, com autoridade, com graça, com unção, com poder, com sabedoria, com propriedade de fala, com propriedade de palavra. Porque ele era o próprio verbo. Ele era a própria palavra, aleluia. Ele era o próprio Jesus em sua totalidade, Deus em sua totalidade. Ele era o próprio Salvador. Então ele pregava com autoridade. E diz o texto que: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e clamou em alta voz. Ali, enquanto ele pregava com autoridade, esse homem, o demônio manifestou nele na hora, porque esse demônio já o aprisionava. Esse demônio já escravizava este homem por muitos anos.
e o homem que tinha o espírito de um demônio imundo e clamou em alta voz, dizendo, o demônio que estava nesse homem, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é a pessoa bendita do Espírito Santo. Mas ele tenta, mesmo ele conhecendo quem é Deus, ele mesmo assim, ele tenta enganar o homem, ele tenta destruir o homem, ele tenta fazer com que os seus planos deem certo, mas todos os seus planos são frustrados. Por quê? Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, esse demônio disse na boca deste homem, dizendo, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, quer dizer, você que faz aí a obra do Senhor, você que tem uma chamada na obra do Senhor, chamada de libertação, quando você for expulsar um demônio, não dê ousadia, não dê lugar para o diabo. Não fique interrogando, sabe, perguntando quem é, de onde veio, quem é aquele demônio, por que está ali. O repreenda em nome de Jesus. Olha só, Jesus, ele sendo Deus, não deu ousadia para o diabo. Ele nunca deu ousadia para o diabo. Olha só, e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Jesus não quis saber, não quis. E detalhe, o diabo fez, quando ele disse assim, que temos nós contigo? Era uma pergunta, ponto de interrogação, tá aqui. Vieste a destruir-nos, ponto de interrogação. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então o Senhor diz, cala-te e sai dele. Ó demônio, cala-te e sai dele. E o demônio lançou-se por terra, no meio do povo, caiu por terra, e saiu dele sem lhe fazer mal. Ou seja, lançou aquele homem ali naquela mesma hora que o demônio estava ali se retirando daquele homem caiu por terra e o demônio saiu dele. Mas o homem não foi machucado, não se machucou. Tanto é que o texto fala aqui, e saiu-lhe sem lhe fazer mal. Sem lhe fazer mal a quem? Ao homem. E veio o espanto sobre todos, porque o povo não estava acostumado com aquilo, o povo não sabia que era demônio. E eles disseram, e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Ou seja, aí eles ficaram pensando, quem é esse homem? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que palavra é essa? Que autoridade é essa desse homem para expulsar demônios? Para expulsar espírito imundo? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ou seja, em lugar daquela província, em lugar daquela região, em lugar daquela cidade, em lugar daquele estado. Então o seu nome estava sendo propagado em todas as regiões, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para anunciar salvação, Jesus veio para anunciar a sua palavra, e Jesus veio para levantar os seus para anunciar a sua palavra, no tempo e fora do tempo, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, porque são casas rebeldes. Então quero te dizer nesta noite, aprenda a guerrear, aprenda a lutar, aprenda a buscar a presença do Espírito Santo, aprenda a ter entendimento espiritual. Busque em Deus o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da unção, a autoridade, o dom do conhecimento. Busque em oração, jejum, consagração e vida com Deus. Primeiramente o quê? Vigiai. Segundo, orai. Terceiro, jejuai. Então nós temos que vigiar, orar e jejuar, para que nós venhamos estar revestidos de autoridade do poder de Deus, para que nenhum mal venha nos atingir. Hoje mesmo, eu vindo para casa, e ali eu estava dirigindo em uma via, e eu vi um carro já
se jogando para cima de mim, onde eu tive que buzinar para que ele não batesse em mim. Logo em seguida, o carro de trás, tinha uma mulher no carro atrás, e essa mulher ficou possessa no volante. E começou a me xingar. Me xingou de desgraçada, e eu vendo que era demônio, tanto no homem da frente, quanto na mulher que estava atrás. E eu, vidro fechado, fechei o vidro e segui. No que eu segui, andei poucos quilômetros, numa rotatória. Eu fazendo a rotatória. Não era nem 40 km, não estava nem de 40 por hora. Eu não sei o que aconteceu, que o carro rodou comigo por umas 3 vezes, prestes a capotar, mas ele não capotou porque o Senhor sustentou, segurou o carro. Mas o carro rodou comigo de uma tal forma que os outros carros tudo parou. Os carros estavam, na hora que eu estava, eu lá dentro do carro, e o carro rodando comigo, eu vendo a ação do diabo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E o carro sacudiu, como se alguém estivesse fazendo assim dentro do carro e rodando comigo. E o carro rodou na tal forma que eu vi também a mão de Deus parando o carro. Ele jogou o carro para dentro da rotatória, subiu a rotatória, aquele espaço rodando. Eu entrei a rotatória dentro, saí da rua e entrei na rotatória. Saí do percurso, rodando umas 3 vezes, e ele me jogou na rotatória, sozinha. Não tinha carros perto de mim. Depois que os carros vieram, mas tinha lá um pouco mais bem distante, um carro estava vindo e ele viu todo o percurso do meu carro rodar, e ele parou o carro e me socorreu. Porque eu fiquei dentro do carro, tonta, sem saber o que era aquilo. O volante girou assim, e ali ele me socorreu e me tirou de dentro do carro e tirou o meu carro, porque eu fiquei nervosa, eu não dava conta nem tirar o carro dali. Mas estragou o carro, imagina que estragou o carro eu achei que tinha arrebentado o carro todinho, né? Mas foi aquele barulhão, enfim, por baixo ainda não olhei. Mas, ou seja, o livramento que o Senhor me deu. Eu quero te dizer que quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, o diabo pode até se levantar, ele pode até tentar, mas ele é repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que o diabo anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos dando livramento todo o tempo. Então ali eu vi a mão de Deus me livrar hoje. Por quê? A intenção dele era girar comigo e capotar o carro. Poderia me machucar, ter um prejuízo financeiro tamanho, me machucar, mas o Senhor me deu livramento. E eu tô grata a Deus, eu cheguei em casa glorificando o nome do Senhor. Então e hoje estou aqui, ó, agora, isso aconteceu agora à tarde. Foi por volta de umas, mais ou menos aí, de umas 2 horas da tarde, por aí. E eu passei voltei, hoje é a segunda live que eu faço. Fiz a live de louvor e agora estou aqui fazendo a live de pregação para vocês. Ou seja, nós estamos aqui vivendo conforme a vontade do Senhor. Então o Senhor, Ele que nos livra, Ele que nos guarda, Ele que nos abençoa. E é Ele que nos dá livramento. Por isso nós temos que estar com a vida no altar. Por isso nós temos que estar orando, jejuando, para que se o inimigo tentar contra a nossa vida, o Senhor o repreenderá, o Senhor nos livrará da mão de Satanás, porque como citei, o diabo ele anda bramando como leão, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar continuamente, todos os dias. Mas permaneçamos em servir e em seguir ao Senhor em santidade. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.